Guerra dos Sentidos. Olá amigos, bem-vindos mais uma vez à Guerra dos Sentidos com Daniel Spencer. Vamos continuar na nossa viagem e agora vamos entrar para um outro assunto. Vamos entrar noutro sentido, que é o toque. E ao falarmos do toque, nós vamos depois fazer a transição para vários aspectos. Nós vamos falar um pouco sobre saúde física, uma forma de estar bem consigo mesmo e de gozar saúde. Fala-se muito na medicina preventiva. A maior parte dos governos mundiais hoje está sensível à medicina preventiva como muito mais vantajosa do que a curativa. Os governos já se aperceberam que poupariam muito dinheiro nos seus recursos naturais e também no lado financeiro em si, se ensinassem as pessoas a gozar de boa saúde sem que elas incorressem em doença desnecessária e assim ter que haver gastos com a parte curativa. Então nós vamos começar a abordar algumas dicas bem simples que podem ajudar as pessoas a desfrutar de maior saúde. Não temos como objetivo ser uma substituição médica, nós estamos a falar de dicas simples, algumas delas têm, como é óbvio, um fundamento médico, mas outras são coisas práticas, apenas de várias questões de saúde que nós podemos desenvolver e que vão ajudar a melhorar a nossa saúde. Nós vemos que tanto para evolucionistas como para criacionistas, há uma compreensão da interação do indivíduo com a natureza. Muitas religiões orientais veem os fatores energéticos de equilíbrio das energias humanas. É muito comum em países asiáticos as pessoas se abraçarem às árvores para receber energia, mas não é essa a linha que nós queremos seguir. Queremos apenas pegar neste aspecto para mostrar às pessoas que existem em todas as pessoas e quase em todas as culturas estas noções de que a natureza em si tem propriedades curativas para nós. Outras pessoas desenvolvem uma linha de raciocínio das crendices, das mezinhas e veem propriedades curativas em pequenas coisas e aquelas jogadas domésticas. Também não é esse o rumo que nós queremos seguir. Não estamos aqui a colocar as vertentes das crenças das pessoas, mas estamos a colocar as vertentes gerais. Estou apenas a citar estes exemplos para compreendermos que todos têm consciência disso. Também os cristãos têm consciência disso e nós vemos que muitos milagres de Jesus eram até relacionados com esta questão. Por exemplo, no livro de João é descrito a história de um cego que vem ter com Jesus e pede para ser curado, e Jesus cuspiu na terra e com saliva fez lodo e untou os olhos do cego. E disse-lhe: vai e lava-te no tanque de Siloé, que significava o enviado, uma coisa que também tinha uma vertente de fé. Então, nós vemos aqui, ao resumir, em todas essas formas de encarar a natureza, e volto a dizer, não estamos aqui a entrar nas questões míticas da mãe natureza e dos equilíbrios dos astros, não tem nada a ver com isso que estamos a falar. Eu só citei esses exemplos para compreendermos que há uma consciência geral, mas muitas das vezes não sabemos na prática como interagir com ela para termos saúde. E eu quero falar com essa latitude, embora já tenha apresentado aqui a minha postura cristã, mas eu quero falar com latitude porque nós queremos que todos gozem de boa saúde. E então, ao analisarmos todas estas coisas, nós vemos que há três elementos fundamentais para gozar saúde. E estamos a falar de medicina preventiva natural. Ou seja, não estamos a falar de entrar em campos médicos e químicos e tudo mais. Estamos a falar de coisas simples que nós podemos fazer no nosso dia-a-dia. A primeira são os elementos da natureza. Nós vamos falar sobre vários elementos da natureza e ver como eles nos podem ajudar. Neste exemplo que eu acabei até de citar, vemos que há ali a terra, é um elemento da natureza, há ali a saliva, que é basicamente a água e pouco mais, no lado enzimático e tudo mais, e vemos que há uma ação. Então, primeira coisa, os elementos da natureza, eles têm em si muitas propriedades.
Os evolucionistas acreditam que há uma interação e que de um meio se passou ao outro, desde os peixes até às aves, até chegar ao Homo sapiens, digamos assim, e ao que temos hoje. E também os criacionistas veem todas essas coisas, veem como Deus formou o homem a partir da terra e que o homem no fundo é pó, vai voltar ao pó. Então há aqui uma essência física, e para fazer barro é preciso água, e o nosso corpo tem uma grande percentagem de água, e depois há um sopro de vida. Então o que nós vemos aqui é que há, sem dúvida, uma importância do lado da natureza numa interação connosco. Portanto, primeiro ponto para gozar de boa saúde preventivamente, terem atenção e ter consciência dos poderes curativos e preventivamente de saúde dos elementos da natureza. Segundo aspecto, o toque sobrenatural. Quase todos os grupos de autoajuda, os alcoólicos anónimos, os grupos de libertação de toxicodependentes têm consciência de que ter fé, a crer em algo superior, é importante para a cura do indivíduo. Está bem patente que 9 em cada 10 casos das doenças têm a sua origem ou forte influência na mente. Então o estado de equilíbrio mental do indivíduo e a sua compreensão espiritual, a dinâmica, a esperança, a fé, todas estas coisas vão ajudar também na sua saúde. E quando eu estou a dizer fé, eu não estou a referir-me só à fé cristã ou à fé em Deus, embora, como já disse, eu acredito que seja esse o melhor rumo, mas eu quero deixar uma mensagem que sirva também para os outros casos. Até mesmo as pessoas que dizem estar num campo agnóstico, num campo ateu, elas têm que acreditar em algo, tem que haver esperança em algo, tem que haver um olhar. Isto é algo que está intrínseco em nós. E o terceiro aspecto é a ação. Todas as pessoas sabem que têm que ser proativas e não apenas reativas. Isso é muito conhecido em vários campos filosóficos, e no cristianismo é-nos falado sobre a questão da fé e das obras em conjunto. Então estes 3 elementos são os que nós vamos explorar nas próximas sessões: os elementos da natureza e como desfrutar dos nossos hábitos, o toque sobrenatural ou o toque divino através do lado humano, e a fé ou a esperança, ou a crença, ou acreditar ligado à ação, às obras. Nós vemos que muitas pessoas recorrem muitas vezes aos medicamentos químicos, e reconhecemos que pode haver casos em que isso seja necessário, mas na maior parte dos casos isso poderia ser evitado. A maior parte dos medicamentos químicos tem contraindicações, e se as pessoas seguissem algumas regras de saúde, elas não iriam incorrer em tantos problemas. Por exemplo, muito antes de ser reconhecido pela Associação Médica Americana de que fumar fazia mal, isto foi reconhecido só em 1964, mas existem registros escritos já com um século antes que avisavam as pessoas acerca disso. Muito antes de ser descoberta a questão da eletricidade no cérebro e de ser isso patenteado como algo realmente comprovado, em 1934, já quase 100 anos antes, em 1869, encontramos registros de que avisavam as pessoas para esse equilíbrio elétrico mental. Também a relação entre os hábitos alimentares e as doenças do coração só foram realmente confirmadas em 1961, mas desde 1869 que havia estudos que comprovavam realmente isso. Claro que não tinham toda a solidez do que encontramos hoje na ciência, mas eu posso recomendar alguns livros. Existe um livro muito profundo que se chama Ciência do Bom Viver. Existe um outro livro também muito bom, já antigo, estou mostrando há quanto tempo as coisas já estão patenteadas, que se chama Conselhos sobre Saúde. Então, nas próximas sessões nós vamos abordar exatamente sobre como desfrutar de melhor saúde e evitar muitos remédios. Até à próxima sessão da Guerra dos Sentidos.